vamos dar continuidade ao nosso estudo do sistema operacional Windows 7, ainda falando sobre o painel de controle e suas diversas categorias. Acompanha comigo aí na tela. Nós já estudamos aqui a categoria Sistema e Segurança. Finalizamos isso na aula anterior. Agora, nós vamos estudar a categoria Contas de Usuário e Segurança Familiar. Vamos para essa categoria, acompanha aí. A categoria Contas de Usuário e Segurança Familiar, como tu pode observar, permite, entre outras coisas, adicionar ou remover contas de usuário e também configurar controle dos pais. São os dois principais itens descritos na categoria Contas de Usuário e Segurança Familiar. Vamos estudar individualmente cada um desses principais itens, começando agora, claro, olhando essa categoria na sua totalidade. Então, quando tu entra na categoria Contas de Usuário e Segurança Familiar, aparece de fato aqui o item Contas de Usuário, temos o item Controles dos Pais, temos também o Windows Card Space, gerenciador de credenciais e ainda uma área para gerenciar e-mails de 32 bits. Mas basicamente esses dois primeiros são os mais relevantes desta categoria Contas de Usuário e Segurança Familiar. Então eu tenho que lembrar que os principais itens dessa categoria são Contas de Usuário e Controle dos Pais. O que faz cada um deles? Esta é a pergunta, esse é o detalhe para a prova. Então nós vamos estudar agora primeiro Contas de Usuário. Quando nós acessamos as contas de usuário, uma primeira pergunta que surge para quem está estudando para provas de concurso, quais são os tipos de contas de usuário que existem dentro do Windows? Então nós primeiro temos que fazer essa pergunta e aí respondê-la. Vamos lá. Existe a conta de usuário do tipo administrador, a conta do usuário do tipo usuário padrão e temos também a conta convidado. Então nós temos três tipos de contas de usuário. Repetindo, a conta administrador, a conta usuário padrão e a conta convidado. Dizer que as contas de usuário são apresentadas na forma de três tipos diferentes aqui dentro do Windows não indica dizer que nós só podemos criar três contas de usuário. Tem três tipos, mas eu posso criar várias contas administrador, posso criar várias contas do tipo usuário padrão. Então a ideia é ter três tipos e dentro desses três tipos nós podemos desenvolver mais contas de usuário. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa, olhando essa imagem já dá para descrever bem que existem de fato três tipos. Observa aqui na imagem, quando eu cliquei em contas de usuário, aparece aqui a conta do tipo administrador, nesse caso Rodrigo aqui fazendo a função de administrador do sistema. Aparece a conta de usuário, usuário padrão, nesse caso aqui descrito para Caroline. E também temos a conta convidado, que no meu exemplo está desativada, mas que o usuário pode a qualquer momento decidir ativar a sua conta convidado. E temos mais aqui adiante uma possibilidade de criar uma nova conta. O usuário pode clicar para criar uma nova conta de usuário. Então o resumo inicial da nossa história é saber primeiro responder quais são os três tipos de conta. Aí está tranquilo. Administrador, usuário padrão e a conta convidado. Fechou. Aí, professor, tem algum probleminha aí para a prova para ser dito? Tem. Que problema é esse? Saber quais são os níveis dessas contas. Qual é a conta que tem o nível de acesso mais alto no sistema? Qual é essa conta? Será que é o administrador, o usuário padrão ou o convidado? Resposta, o administrador. A conta de usuário do tipo administrador é de fato, observa aí comigo, eu vou ampliar para vocês, aquela que tem o nível de acesso mais alto no sistema. Então a conta de usuário do tipo administrador é a conta que tem o nível de acesso mais alto no sistema. Por quê? Porque essa conta ela pode alterar suas próprias configurações, pode também alterar as configurações dos outros usuários, inclusive as senhas. Observa, eu não disse exceto as senhas, eu disse inclusive as senhas. Então a conta administrador pode alterar as suas próprias configurações, pode alterar as configurações dos outros usuários, inclusive as senhas dos outros usuários. Porque o administrador é o todo-poderoso do sistema. É aquela conta que tem o nível de acesso mais alto no sistema.